O Tabernáculo de Moisés. Parte 33. No vídeo anterior, exploramos o papel central do altar de bronze no tabernáculo e sua representação do sacrifício. Destacamos também que a aceitação do sacrifício dependia do fogo divino, simbolizando a aprovação de Deus. O altar nos ensina sobre a necessidade de uma vida rendida ao Senhor e a importância de nos apresentarmos como sacrifícios vivos diante dele. Neste vídeo, continuamos nossa jornada pelo simbolismo do altar de bronze. Vamos ao conteúdo. O altar de bronze foi colocado no pátio do tabernáculo, entre a pia de bronze e a porta do pátio. Desta forma era a primeira peça da mobília com a qual os israelitas se defrontariam caso desejassem se aproximar de Deus, que estava do lado de dentro da porta. Não havia como ignorar este altar, pois se tratava da maior peça do mobiliário. Ele se destacava por sua mensagem de arrependimento e juízo contra o pecado e a morte. Se alguém tentasse ignorá-lo, estaria cometendo o pecado de presunção, que sempre termina em morte. Ninguém pode se aproximar de Deus sem passar pelo caminho do altar de bronze, a cruz. Este é o caminho que Deus preparou para o homem poder se aproximar dele, através de seu Filho unigênito. A salvação vem do Senhor. Ela não foi algo planejado pela mente do homem. Qualquer outro meio de se aproximar de Deus não passa de presunção, justiça própria, arrogância, inconsciência pessoal e demonstração de quão nécio e tolo é o homem e terminará sempre em morte eterna. Há somente um altar, um pátio, um tabernáculo e um caminho. Ninguém pode edificar um altar para si mesmo. Todos devem vir ao altar de Deus através da fé no sangue redentor do Senhor Jesus. Só há um único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. O revestimento do altar de bronze. Disse o Senhor a Moisés: diz a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal, que tinham trazido aqueles que foram queimados, e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho, que não for da descendência de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Números 16 do verso 36 ao 40. Durante uma rebelião, Corá e seus companheiros fizeram incensários de bronze e, com isto, atraíram juízo sobre si, pois presumiram-se sobrepor a Arão, o único que tinha um incensário de ouro. Arão era o único que havia sido ungido e designado para ser o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse aqui em Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Hebreus 7 do verso 1 ao 6. Como resultado, o chão se abriu e engoliu aqueles que pelo seu pecado perderam a vida, tal como havia sido dito. Eles escolheram seguir seu próprio caminho e, qualquer pessoa que tentar fazer o mesmo, encontrará o mesmo fim. Quando Corá recebeu o juízo de Deus, os incensários de bronze se transformaram em lâminas e serviram em revestimento para o altar. Este seria um sinal para Israel do juízo divino que sobrevém a todo aquele que ousar apresentar seu próprio incenso e presume entrar na presença de Deus sem a presença do sumo sacerdote,
o Senhor Jesus Cristo. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17 verso 31. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus 8 verso 1 e 2. O altar em trânsito. O príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o reposteiro e todo o serviço a eles devido. Números 3 verso 30 e 31. Do altar tirarão as cinzas e, por cima dele, estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que o servem, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar, e, por cima dele, estenderão uma coberta de peles finas e lhe porão os varais. Números 4 verso 13 e 14. Esta cobertura dos incensários de bronze transformada em lâminas seria a primeira cobertura sobre o altar nas jornadas pelo deserto. Sobre ela seria colocada a cobertura de cor roxa, púrpura, com os 5 utensílios sobre ela e as peles de couro cobrindo tudo. O altar era o único objeto em trânsito a ser coberto com a cor roxa. Talvez seja devido ao fato de tratar-se do altar onde o vermelho e o azul se misturavam. O roxo é uma cor que representava majestade e realeza. Neste altar eram oferecidos os sacrifícios de sangue simbolizando o derramamento de sangue do próprio Filho de Deus na cruz do Calvário. Jesus Cristo era divino e humano ao mesmo tempo, o Deus-homem. Nele o azul e o vermelho se mesclavam. Assim como as outras peças da mobília, o altar era coberto por último com peles de couro, indicando que não havia nenhuma beleza externa no altar ou na cruz. De fato, a cruz é loucura para o homem não regenerado. O fogo divino. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico 6 verso 12 e 13. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Levítico 9 verso 24. Na dedicação do altar de bronze do próprio tabernáculo, a glória de Deus veio sobre a arca no lugar santíssimo derramando fogo divino que queimou os sacrifícios no altar. Este fogo se originou da glória de Deus. Ele deveria permanecer continuamente aceso, sem nunca se apagar. Este fogo foi aceso divinamente, mas cabia ao homem mantê-lo ardendo, suprindo-o diariamente com madeira para queimar os sacrifícios de manhã e de tarde. Deus é fogo consumidor. O cristão deve manter aquela chama soberanamente acesa ao trazer madeira diariamente e apresentar-se como sacrifício vivo a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12 verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5 verso 1. Uma vez que o fogo foi aceso por Deus, coube ao homem levar o fogo e acender o candelabro e o altar do incenso. Assim o fogo saído da glória de Deus deu origem a todas as luzes e a todo incenso a partir daí. Deus soberanamente acendeu a chama da igreja no Pentecostes. Até que este fogo fosse aceso nós não podíamos ser luzeiros. Mas, agora que ele acendeu a chama, nós temos a responsabilidade de espalhar a chama e levar a luz ao mundo. O fogo enviado por Deus fazia com que o aroma dos sacrifícios subisse como aroma suave ao Senhor Deus. Assim, o fogo do Espírito Santo nos faz subir à presença de Deus, como sacrifícios vivos. Eu vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar.
ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Mateus 3 do verso 11 ao 16. A unção do altar. E o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas, tudo que tocar nelas será santo. Êxodo 30 verso 28 e 29. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Êxodo 40 verso 10. O altar de bronze deveria ser ungido. O óleo da unção deveria ser aspergido 7 vezes. 7 é o número da plenitude ou da perfeição e nos leva ao Senhor Jesus Cristo, que foi ungido pelo Espírito. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9 verso 14. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Hebreus 1 verso 9. Cristo recebeu a plenitude da unção, pois não recebeu o Espírito por medida. Ele foi ungido com o Espírito Santo e poder para oferecer seu corpo na cruz. O altar deveria ser ungido para ser santo diante de Deus. Os utensílios e o altar foram todos ungidos e santificados. Todas as coisas que tocassem o altar depois da unção com o sangue do sacrifício seriam santas ao Senhor. O altar santificava a oferta. 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás, e o altar será santíssimo, tudo que o tocar será santo. Êxodo 29 verso 37. Cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Mateus 23 verso 19. Quando nos apresentamos a Deus em sacrifício vivo, Ele nos santifica. Ora, tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, Hebreus 2 verso 11. Pois a vida da carne está no sangue, e eu dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar, é o sangue que faz propiciação pela vida, Levítico 17 verso 11. Obrigada por assistir até aqui, continuaremos a falar sobre o altar de bronze no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.